Bom dia, povo de Deus. Eu os saúdo a todos os irmãos em Cristo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ivanês Barbosa, missionário e evangelista do Senhor Jesus Cristo, diácono Ivanês Barbosa, a serviço do Criador do Universo, que fez os céus e a terra. Desde já eu quero pedir oração aos irmãos que continuem orando por mim, para que eu possa receber a cada dia de Deus as diretrizes e a direção certa para o meu ministério itinerante e independente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estou aqui para pedir aos irmãos que não deixe de ligar para mim. É o 084, o código do WhatsApp aqui do estado do Rio Grande do Norte. O número do meu WhatsApp é o 99 40 0030. Amém? Ligue para mim, porque o irmão pode até perguntar, mas diácono Ivanês, para que ligar para você? Aí eu vou dizer para você 3 motivos. Primeiro motivo, para você ligar, porque eu quero ser seu amigo, gostaria de conversar, a dialogar, se comunicar, né, com o amado irmão, para junto nós criarmos uma aliança, né, com Deus, diante de Deus aqui na terra. Porque Jesus ele veio aqui à terra, ele procurou um amigo. Está na Bíblia, está nas Escrituras. Quando Jesus disse: eu não me chamo mais vós de servo, porque o servo ele não obedece o seu senhor, mas de amigo. Jesus procura verdadeiros amigos, verdadeiros adoradores. Então, se eu passo a ser amigo de Jesus, aqueles que são amigos de Jesus é meu amigo. Então, se você é amigo de Jesus, ligue para mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é para colocar você no meu grupo, no grupo da Igreja Livres para Adorar, e você também se inscrever no meu canal, o canal Livres para Adorar, que está no YouTube. Amém? Também é para isso. Terceiro lugar, irmãos, é para o irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, se comunicar, né? Para eu poder mandar o link, né, do grupo, o link do WhatsApp, e poder mandar o nome do meu Instagram para o irmão também me acompanhar, me seguir lá no meu Instagram. E o nome do meu Instagram se chama Missionário Ivanês Barbosa. Amém? O objetivo é esse. Então, amados, aqui nesse vídeo eu gostaria de trazer para você aqui uma palavra a respeito sobre vigilância, né? E é importante a gente não só apenas vigiar, mas que a gente venha também praticar a palavra de Deus, para que o milagre de Deus possa acontecer na minha e na sua história. Precisamos praticar o evangelho do amor, o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, o evangelho, né, da salvação. Jesus ele veio nos salvar, João 3,16, porque, né, o amor de Deus é tão grande que Deus ele disse: porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo naqueles que nele cresça e não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ele veio para todos nós, só que alguns recebem, outros não querem, né? João 1,12. Eu vim para os que eram os meus, assim disse Jesus, né? Está escrito, João 1,12. Eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todos os que vieram a mim e obedeceram os meus estatutos, esse foi dado sim o poder de ser filho de Deus. Amém? Então, queridos, vamos ver e vamos entender e vamos compreender e vamos obedecer e vamos perseverar e vamos praticar e vamos vigiar e vamos permanecer na oração, né, no jejum e na obediência da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, né? É aqui que eu deixo o texto agora
base, né, bíblica, um texto para entrar naquilo que eu quero hoje transmitir para o amado irmão e para a amada irmã. Amém? Louvado seja Deus. Então, Igreja Militante do Senhor Jesus, todo este arrodeio que eu fiz foi para que você venha entender a minha visão, o meu propósito que eu tenho com Deus e com vocês também. Amém? Então, irmãos, eu quero saudar, né, a todos com a graça e a paz de Cristo. Paz seja convosco, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque são irmãos de diversas igrejas, né? Cada igreja tem a sua maneira de saudar os irmãos, né? A paz seja convosco, a paz de Cristo, graça e a paz de Deus, né? Que Deus o abençoe a todos, porque todos servem o mesmo Cristo e é só apenas questão de protocolo, né? Questão ética e ministerial. É a hierarquia de cada uma igreja, ela tem a sua hierarquia. Por isso que eu vou tratar um pouquinho neste vídeo em relação a respeito sobre vigilância e sobre hierarquia, porque a hierarquia eclesiástica, quando ela é fundamentada dentro da palavra, tem como as portas se abrir, tem como o milagre acontecer, tem como nós andarmos juntos em comunhão e união, tem como nós perseverar, marchar, como foi dada a ordem lá no livro do Êxodo, quando Deus usa Moisés para dizer: Moisés, diga a este povo que marche. Então precisamos marchar, não é para nós recuar, não é para nós retroceder, é para nós avançar, é para nós ir adiante com a palavra de Deus, vigiando e sendo forte para enfrentar o inimigo da nossa alma, que se chama Apolion, lá no Apocalipse, né? Apolion, que significa destruidor, que o nome dele também é conhecido por Satanás, que significa adversário de Deus. Amém? Então o texto base dentro do assunto que eu quero tratar nesse dia de hoje, aqui neste vídeo, para alimentar sua alma, para levantar sua fé, encontra-se no livro de Tiago. Eu vou citar 3 textos em livros diferentes, para que um é no nome do Pai, outro é no nome do Filho, outro é no nome do Espírito Santo, para que você possa entender, né, a temática desse assunto que eu vou falar neste vídeo em nome de Jesus. Amém? E o primeiro é esse. Os outros que eu dei aí anteriormente são apenas preliminar, são apenas versículos preliminar, para que você possa entender o contexto, o conteúdo do texto e o contexto deste assunto em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim a palavra do nosso querido irmão Tiago, usado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele diz assim, desta maneira: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí no versículo 8 e 9, aí o 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Lavai-vos as mãos, pecadores, alimentai-vos, chorai-vos. Deus quer que a gente chore. Você sabia, meus queridos e amados irmãos, que o choro ele bota para fora, ele desmancha até caroço que estiver formando dentro do corpo do ser humano? Você sabia que o choro ele ameniza o sofrimento, a angústia, a dor, né? A decepção, a angústia, a aflição? O choro ele derrama lágrimas que caem. Se for a lágrima de um crente fiel, né? Diz a Bíblia, eu não estou lembrado agora o capítulo, o versículo, e se a memória não me falha, parece que é lá no livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus. Eu não estou lembrado do capítulo e o versículo, mas é no livro do Apocalipse, quando João, né, o apóstolo João, o evangelista João, ele diz assim que todas as lágrimas elas serão enxugadas. Se a memória não me falha, parece que é no capítulo 21, versículo 4. Se a memória não me falha, parece que está nessa passagem, né? Que as lágrimas nossas elas serão enxugadas. E quem é que vai enxugar, meu irmão? É o anjo do Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus, ele vai nos enxugar todas as nossas lágrimas, e nenhuma lágrima ela caia na terra, né? Simbolicamente, creio na minha concepção espiritual que o Pai, o Eterno, ele ordenará o anjo para vir com a taça e colher todas as nossas lágrimas, para que quando a taça estiver transbordando, quando ela estiver derramando, aí o anjo vai diante de Deus e
aqui, apresenta as suas lágrimas, minhas lágrimas, nossas lágrimas, apresenta diante de Deus, e Deus se levanta do trono e envia um anjo para lhe abençoar, para lhe abrir porta, para fazer um milagre, para lhe preparar, para lhe fortalecer, para lhe dar força, para lhe dar abundância, para lhe dar prosperidade, para lhe dar amor, para lhe dar compreensão, para lhe dar humildade, mansidão, sensibilidade, discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Olha o pacote. Receba em nome do Senhor Jesus essa palavra, receba em nome de Jesus, amém? Tem mais, se eu for abrir esse leque aqui para ir até o fim, irmão, o dia todinho ainda é pouco, porque Deus tem coisas muito maior para derramar, para manifestar, para entregar a nós, do que o mundo aí fora, esse mundo acadêmico, filosófico, né? Esse mundo onde o avanço tecnológico, a cada dia a tecnologia, né? A ciência se multiplica na maioria das vezes para o bem, na maioria das vezes para o mal. Por isso, irmãos, que precisamos estar atentos, precisamos vigiar, e a chave de toda essa história que eu estou falando aqui, ela está resumida em 3 palavras: vigilância, obediência e praticar a palavra de Deus, amém? Quando você pratica a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, milagre acontece, coisa extraordinária acontece. Por isso que eu firmo categoricamente, irmãos, se você estiver firme dentro da palavra, irmão, não há demônio do inferno, não há secretaria do inferno, não há Lucifer com seus demônios para vir derrubar você, irmão, porque a Bíblia fala lá no livro dos Salmos 91, verso 7, que se 11.000 demônios vier contra ti, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, amém? Então vamos começar. Louvado seja Deus. Tiago, ele exortou nós, ele disse que nós temos que resistir ao diabo, né? Também diz que nós temos que obedecer a palavra de Deus. E também diz que nós temos que chorar, a lamentar, né? Não é para nós se lamentar, é para nós chorar, é para nós derramar as lágrimas, é para nós lançar de corpo e alma e espírito diante de Deus. É para nós fazer como Ana fez. Ana, né? Ela se entregou de corpo e alma e espírito lá dentro do templo. Ela chorou amargamente. Ela estava com uma amargura na sua alma tão grande que ela não sabia nem como conversar com Deus. Ela só chorava. Ela rasgou seu coração na presença de Deus. E Deus ouviu, né, o seu choro. Do jeito como Deus ouviu o choro do menino, né, de Ismael, né, lá no deserto. Deus ele escutou o choro de Ana, ele escutou também o seu choro, o meu choro. Ele escuta, Deus ele escuta. Louvado seja Deus, irmãos. Então não se preocupe, Deus ele está no controle de tudo, amém? Lá no livro das cartas de Pedro, né, diz também, né? E aí vamos agora para o segundo texto, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai-vos todas as vossas ansiedades nos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Seja sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, urgindo, bramando e urgindo como leão, buscando alguém que possa tragar. Até imitar Satanás, até imitar Jesus, Satanás imita, irmão. Amém? Satanás ele não descansa, ele tem um dom que quando eu chegar diante de Deus eu vou perguntar: Senhor, por que o Senhor não arrancou o dom, né, de luz e fé? O nome dele verdadeiro é esse, luz e fé. Aí depois que ele caiu, é que ele se tornou Satanás, Apolion, cão, demônio, né? Todo apelido esse capiroto tem, né? Então, irmãos, ele não descansa. Ele trabalha 24 horas, ainda faz hora extra para destruir casamento, para levar as pessoas a se prostituir, né? Ele não descansa. Satanás, o que ele ganhar para ele é lucro. Então vigie, irmão. Vigie. Porque você tem chamada. Eu tenho chamada, por isso que eu estou vigiando. Vigie. Dinheiro do mundo vai encobrir, vai pagar a sua salvação. Porque a sua salvação ela já foi paga por Jesus Cristo. Jesus ele pagou, ele deu alto preço, ele deu o melhor que ele tinha, que foi a sua própria vida, para nos salvar,
para hoje nós ser liberto do sistema, desse sistema acadêmico, onde a sociedade pós-moderna, aonde a desigualdade social e o preconceito cresce a cada dia, irmãos, no nosso país, no nosso planeta Terra, aonde o amor está esfriando, aonde a iniquidade aumenta a cada dia, o ódio, a inveja, a falsidade, a hipocrisia, o farearismo, tudo que você imaginar de que não presta, o que é de ruim, Satanás está lá. Aonde você vê alguém tirando a vida de outra pessoa, é Satanás que está lá, né? Ele manda um dos seus soldados, né, que se chama Tranca-Rua, né? E Tranca-Rua não vai só não. Aí vai Zé Pilinta, vai Pombagira, Preto Velho, Caboclo Velho, Maria Pandilha, Maria Mulambo, os demônios tudo em Sete Frechas, Caboclo Velho, né? Preto Velho, vai a família toda. Aí entra na sua casa e faz a festa, irmão. Quando você vir numa casa, as pessoas transformando a sua casa bar, fazendo as suas casas, trazendo bebida, bebendo, fumando, às vezes até se drogando e às vezes até se prostituindo, irmão. Todos esses demônios, eles estão ali. Eles estão usando essas pessoas para se destruir, para que a família venha a ser destruída, para que a família venha a ser, para que cause divisão, contenda, ciúme, inveja, né? Para que aconteça o feminicídio aí que está acontecendo, de homem matar a sua própria esposa, como aconteceu um dia desse, irmão. Eu vi na reportagem na Record, né, que o camarada deu um tiro, o tiro certeiro, foi no peito de uma criança. Tirou a vida de uma criança que tinha toda a vida para frente, de sucesso, né? As pessoas estão faltando o quê? Amor. Há uma neurose, há um psicótico crescendo a cada dia no nosso país, irmão, porque as pessoas não buscam a Deus, não se alimentam da palavra de Deus. As pessoas estão com qualquer coisa, estão surtando. As pessoas não conseguem liberar perdão, estão guardando mágoa dentro do seu coração, estão revoltados, pessoas, né, guardando ressentimento. Pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem ter comunhão, não conseguem ter amor, não conseguem liberar perdão, não conseguem amar, não conseguem ajudar. Pessoas que estão de cabeça para cima, mas olhando para baixo, olhando para o mundo, não está olhando para Jesus. E lá no Salmo 121, né, o salmista ele diz que nós temos que elevar, né, os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, olha o que é que Deus fala, olha o que Deus usou, o apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. Que nós devemos vigiar. Lá no livro de Lucas, doutor Lucas, capítulo 11, versículo 24, também tem uma palavra ali também de advertência, de alerta, ali sendo divertindo, né? As pessoas, para que as pessoas venham vigiar mais. Em Lucas 11, 24, diz assim Lucas, né? Depois de a gente ter se limpado, né? Depois de nós termos entregado a nossa vida para Deus e mantém a casa de Deus, que é a nossa vida, a vida da gente. Nós somos a casa, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, amém, irmãos? Nós expulsamos o demônio que estava dentro de nós, de destruição, que estava nos destruindo, levando nós a se prostituir, a se drogar, eu até a matar e roubar, né? A adulterar, estrupar, fazer tudo que não presta. Isso é Satanás usando a mente dessas pessoas. Então, quando essas pessoas se entregam para Deus e começam a entrar no Evangelho, porque não adianta só apenas nós entrar no Evangelho, irmão. Nós temos que deixar que o Evangelho entre dentro de nós. Amém? O Evangelho tem que estar em nós. O apóstolo Paulo, ele frisou uma palavra, ele disse assim, ó, que eu não viva eu mais, que eu não viva mais, mas que Cristo vive em mim. Amém? Então, queridos, diz que ali aquele demônio vai embora. Aí fica procurando lugar para repousar e não consegue encontrar lugar nenhum, em nenhum canto. Aí sabe o que acontece? Lá em Lucas 11, 24, diz que ele veio de volta, encontra a casa adornada, quer dizer, em outras palavras, encontra a casa limpa. Agora a casa dentro dela está limpa, ela tem que estar com o Espírito Santo. A presença de Deus tem que estar no seu lar, irmão. Sempre eu costumo dizer isso nas minhas mensagens, que a extensão da igreja é a nossa casa. E o púlpito da igreja, o ministério não começa, não é no púlpito da igreja, irmão, não é dentro da igreja.
O ministério da gente começa dentro do nosso lar, na nossa casa, em nossa família, com a nossa família. Amém, queridos? Aí diz que Satanás, ele vem, o demônio vem, né? Aí vem 7 espíritos malignos, sujos. Mas 7 demônios vêm junto com esse demônio que estava na gente antigamente, né? No passado. Aí ele vem e encontra com nós de novo. Aí ele vai ter uma surpresa, né? Se o Espírito Santo de Deus estiver dentro do seu lar, na sua casa, na sua vida, um anjo com a espada de fogo vai estar lá esperando ele. Ele não vai passar pelo anjo. Então ele vai embora, ele vai para outro lugar, ele vai tentar outra pessoa, porque ele não desiste. Por isso que Tiago 4 diz que nós temos que sujeitar, né? Tem que resistir o mal, né? Resistir o inimigo. Mateus 6,34 diz que todo dia temos um mal para enfrentar, todo dia temos um mal, tem um leão para matar, todo dia nós enfrentamos trancos e barrancos, todo dia temos peleja, temos luta, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora, e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém, irmãos? Então eu queria que você entendesse isso, eu queria que você entendesse o que eu estou falando, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele me revela, ele mostra que o que acontece em muitos lares, pessoas que se destroem, se separam, né? Entra nas drogas, no vício, né? Da bebida, pessoas que dá lugar na sua casa, né? E convida esses demônios, né? Principalmente o Zé Pilinta, né? Que é o rei da cachaça. Aí vem o Caboclo Velho e Preto Velho, que são os reis do fumo, né? Aí vem Maria Mulambo, que é um demônio da sujeira, que é onde tem a mosca, a sujeira, né? O espírito dessa pessoa, desse demônio está lá, né? Aí entra também o tranca-rua, que é onde ele vai provocar desordem, confusão, briga. Quando você vê uma briga numa rua, né, um canto, o tranca-rua tá ali, né? Então, meu irmão, Pombagira, que é a rainha da prostituição, ela vai ali também induzir, influenciar, colocar na mente tanto do homem como da mulher para desejar a mulher do próximo, o seu homem, né? Entendeu, minha irmã? Que às vezes você casou com ele, mas você não vigia, você não está sendo uma mulher sábia. A Bíblia diz que em Provérbios 14, versículo de número 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então ali finda o homem, né, sendo usado ali pelo aquele espírito, né, o espírito de Pombagira, para poder desejar ali uma outra mulher, e vice-versa, né? Amém? Então precisamos estar em vigilância, em oração. Você tem que pedir para Deus levantar coluna de fogo ao redor da sua casa, colocar anjo na porta da sua cozinha, pedir para que Deus venha colocar anjo na porta da sua casa, da sala, né, da entrada da sua casa, para te guardar. Isso não é heresia não, irmão, é bíblico. Lá no Salmo 34, verso de número 7, o salmista Davi, ele diz assim, que o anjo, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, o anjo do Senhor está ali do teu lado. Você não está só. Ele está lhe protegendo. Ainda por cima, ainda tem o Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 26, né? Na hora que você está orando, está clamando, está derramando suas lágrimas, né? O Espírito Santo, ele está ali intercedendo por mim e por você. Romanos 8, 26. Né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Então ele nos intercede, ele intercede a nós. E no versículo 28, né, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem. Em outra versão diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Amém, queridos? E lá no versículo 37, a parte B do versículo diz que nós somos mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor, irmão. Nós não somos vencedor, nós somos mais do que vencedor, porque nós temos Cristo, nós temos a proteção divina, nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então, quando a gente guarda a palavra, quando o salmista chegou a declarar, guardei a sua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti, nem contra o meu irmão. E no Salmo 141, né, tem uma palavra também ali interessante, irmão, que
Interessante que ali, o salmista, ele pede a Deus para colocar um guarda na boca dele, na língua, que no abrir da boca, ele não venha falar, ele não venha emprestar a língua para Satanás, que ele venha falar de Deus, não do diabo, não o diabo falar através da boca dele, mas que ele venha falar, que o Espírito Santo de Deus venha falar por ele, para as pessoas que estão ouvindo ele, amém, queridos? Entenda essa palavra nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o salmista mandou, o Senhor, põe em mim uma mortaça. Tem uma versão na Bíblia, né, que fala mortaça, né, mas na versão corrigida por Padre Ferreira de Almeida, né, a palavra está assim: guarda, põe em mim um guarda em minha boca, né, amém, queridos? Lá no livro de Tiago, capítulo 3, né, que fala sobre a língua, diz que se nós conseguirmos controlar a língua, a gente consegue controlar todo o nosso corpo, ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Que bênção, irmão, glória a Deus. Então vamos alcançar, vamos buscar em Deus esta perfeição, né? A cada dia se santificando, a cada dia, né, vivendo com sua vida em consagração, se santificando, em contato com a palavra, cuidando da família, dando um bom testemunho e pregando a palavra de salvação para aqueles que querem ouvir, e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo um ao outro e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa função, é a nossa missão, é a nossa vocação, é a nossa chamada aqui na terra, em nome de Jesus, amém, queridos? Faça isso, faça com que Deus, ele se agrade com os seus sacrifícios, faça com que Deus se agrade com a sua obediência à sua palavra, né, a palavra de Deus. Faça com que Deus, ele se levante do trono, irmão, e mande um anjo para lhe abençoar, amém? Os demônios, ele não pode com sua vida, nem com a vida da sua família. Se tem alguma coisa que está errada aí, é falta de vigilância apenas, irmã e mesmo meu irmão, amém? Quando nós erramos, quando eu erro, quando alguma coisa está errada em mim, é vigilância, eu não posso culpar ninguém. Aí a gente tem essa mania da natureza do ser humano, de nós começar a querer culpar governo estadual, governo federal, aí dizia, o vereador, eu votei no vereador, o vereador do meu bairro não está fazendo nada, e ele não faz mesmo não, irmão, porque quem faz é Deus. O vereador vai lá, entrega o projeto, né? Leva lá a emenda, né? do plano, do projeto, e o prefeito e sua equipe tem que ver lá, tem que assinar, e tem que ir lá para o governo do estado, aí passa também por outra reunião, aí toda a equipe ali, aí assina também, aí vai para Brasília, é uma burocracia grande. Quando chega lá em Brasília, ainda vai ter que passar ainda por umas 3 ou 4 reuniões lá dentro de Brasília, para poder aprovar o projeto, para poder vir. Entendeu? Isso demora, e às vezes acontece daquele candidato que se elegeu através do nosso voto, né, trazer o projeto ainda no mandato dele. Às vezes acontece dele conseguir depois, quando ele termina o mandato, que ele vai para o segundo mandato, aqui aparece aquele projeto que ele, né, deu entrada no mandato anteriormente, no mandato anterior. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Trazendo isso para o lado espiritual é a mesma coisa. Se você escreve, se você faz projetos, se você cria planos, se você não está botando diante de Deus, como é que você quer que Deus vai lá e assine, bata o martelo, né? O martelo, a última palavra é do Senhor, amém? Deus, ele bate o martelo sim, mas ele precisa ver boas obras, que as nossas mãos, tem que pedir a Deus, Senhor, né? Abençoa minhas mãos, para que eu possa fazer boas obras com ela. Peça a Deus, para Deus tirar dentro de você a cobiça, a inveja, a falsidade, né? A hipocrisia, o farearismo, a falta de liberar perdão, né? Peça para Deus limpar seu coração, tirar toda a mágoa, todo ressentimento. Libera perdão, irmão e minha irmã. A doença do século não é essa coronavírus que está aí, não. A doença do século não é o câncer, não é a AIDS, não, irmão, não é outro tipo de doença. Não é, irmão, essas doenças naturais, não. A maior doença que tem, e já foi comprovada até na área científica, é a depressão. E é uma doença que não tem cura, porque é estado da alma, é questão de espírito. Você só vai ser curado da depressão se você se voltar para Deus, se você entregar sua vida para Deus, se você se lançar de corpo, alma e espírito a Deus, se você der lugar a Deus, se você der sua casa para Deus, se você abrir a porta do seu coração para Jesus, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida e na vida da sua família, e o nome do Senhor será glorificado na sua história, irmão e minha irmã. E aí você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia apenas, irmão e minha irmã, no Senhor Jesus.
e será salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, fala acerca disso. O apóstolo Paulo estava preso ali, né? Aí o carcereiro chega ali, aí disse: o que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz: você crê apenas só no Senhor Jesus. Então, irmão, essa palavra crer, existe um substantivo que casa, né? A palavra crer não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê, você tem que obedecer os mandados, dos decretos de Jeová, né? Você tem que obedecer o estatuto de Jesus Cristo. Você tem que viver por Jesus, andar com Jesus, né? Certo que a caminhada não é fácil, irmão. Jesus não prometeu caminhada fácil, né? Mas também Ele dá sempre o escape quando nós enfrentarmos as tempestades. Amém? Lá em João capítulo 15, que fala sobre a videira, né? Ele diz ali que a videira, né? Nós temos que estar ligado, porque se não estiver ligado na videira e não der fruto, a árvore ela é cortada. Amém, irmão? Então comece a dar fruto, comece a refazer o altar da sua casa, comece a fazer culto doméstico na tua casa, comece a fazer da sua casa, né? Já que nós estamos vivendo nessa quarentena, estamos vivendo nesse isolamento social, nessa pandemia, a gente não pode ter muita aglomeração, não pode, né? A igreja ela está fazendo cultos com poucos membros por causa disso, né? Para evitar ninguém ser contaminado, né? Com essa doença aí. Vigilância, irmão. Aí depois tem gente que diz: não, mas o fulano de tal ali pegou a doença e andava de máscara e pegou a doença, andava com máscara suja, debaixo do queixo, ou colocando na boca com o nariz lá de fora, irmão, usando a máscara de uma maneira errada. E aí você quer que você se proteja dessa maneira? Não, você tem que ser prudente, tem que obedecer o decreto, sim, tem que obedecer a leis, porque a Bíblia fala ali no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz ali que nós temos que obedecer às autoridades da terra, irmão. Lá no capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, ali já é outra ordenança, ali é a ordenança pastoral, né, eclesiástica. Fala ali, irmãos, que nós temos que obedecer os nossos pastores, porque ele vela por nós, ele está pelas madrugadas orando, né? Apesar que muitos não estão nem fazendo isso, mas os que estão fazendo, Deus está vendo, Deus está respondendo, Deus está ouvindo, Deus está abençoando, Deus está preparando, fortalecendo, guardando e livrando de todo mal. Amém, irmãos? E a maior doença da terra é a depressão. A depressão, e aí tem a segunda doença terrível, terrível, irmão, muito terrível mesmo, é a falta de liberar perdão. Essa é uma doença triste, porque quando a gente não libera um perdão, irmão, a gente que sofre é a gente mesmo que não libera. Você está pensando que aquela pessoa que você tem ódio, tem raiva, que você não quer ver, você prefere ver Satanás na sua frente, mas não quer ver o seu irmão, né? Não tem um ditado popular aí? Eu já vi, é um ditado nordestino, né? Eu prefiro, uma vez eu vi uma avó amaldiçoando o próprio neto, aí disse: olha, eu prefiro ver o cão, o diabo, na minha frente, mas não quero ver você mais aqui na minha frente não, sai daqui, pega o beco, vá-se embora. Foi, mas desse jeito. E eu fiquei só olhando, nesse tempo eu não era crente não, mas se eu fosse crente nessa época, eu tinha dado uma lição de moral ali naquela véia. Eu tinha falado de Deus para ela, do amor de Deus, ia falar de perdão, ia falar de comunhão, de amor, de perdão. Nós não podemos deixar passar despercebido nada. Nós temos a palavra da salvação em nosso coração, irmão. Muitas almas estão perecendo aí, e às vezes estamos dentro da igreja querendo espaço, querendo ser estrela, querendo se destacar, querendo aparecer, e quem tem que aparecer é Deus. O campo é grande aí, as portas, irmão. Vá, pega um monte de folhete. Olha aqui, eu vou lhe mostrar para você ver. Tá aqui, ó. Eu tô fazendo isso aqui, irmão, para a glória de Deus. Aqui é folhete, ó, da palavra de Deus, ó. Tem um milheiro aqui, ó, 1 milheiro. 1000 folhetos aqui, ó, que eu recebi essa semana para evangelizar. Aí eu pego a minha Bíblia, né? Chamo minha esposa, meu filho e vou fazer a obra de Deus, entregar a palavra de Deus nas casas. Amém, irmão? Agora os que estão lá nos púlpitos dentro da igreja, das igrejas pregando, eu não vejo nenhum nas portas. Aí eu fico fazendo isso, eu poderia ser até honrado, né, pelo ministério. E às vezes não sou, né? Não, vou chamar aqui o irmão Ivanês aqui para trazer uma palavra, porque ele é trabalhador na seara. Me honrar, me convidar para eu levar a palavra de Deus, mas não me chamam.
Mas eu não vou ficar triste por causa disso não, irmão, que tem as portas. Eu não já abri o meu próprio ministério porque Jesus não confirmou. Mas se Jesus confirmar, dizer, meu filho, abra o seu ministério que eu estarei contigo. Aí eu abrirei. Porque há uma guerra, há uma briga, há dois espíritos demoníacos dentro da casa de Deus, que é o espírito do ciúme. Na realidade são vários. Eu vou citar 4. O espírito do ciúme, o espírito da inveja, o espírito da falsidade, o espírito da hipocrisia e o espírito do egoísmo. Vou aumentar mais um item. O espírito da soberba. Esses espíritos, ele está com força, destruindo ministério, irmão, acabando com o povo de Deus. E o povo de Deus não tem discernimento para discernir, para perceber que está dentro da casa de Deus, tudo isso. Aí você pode até dizer assim, irmãos, mas isso aí, irmãos, tem que se cumprir. Aonde há o trigo, o joio está no meio, irmão. Irmãos, é de nós pensarmos desse jeito, que a igreja está do jeito que está. Amém? Alô, amigas. Que Deus o abençoe, o amado irmão, em nome de Jesus. Muito boa noite. Eu quero apenas dizer para você, queridos, que se nós não se levantar como ser filho, né? Tem mais aqui, eu vou lhe mostrar. Ó, aqui são mais folhetos. Esse folheto aqui é um folhetozinho bom, ele é bom de evangelizar. É um livrozinho. É muito bom de evangelizar, de falar do amor de Deus, amém? Eu estou aqui carregado aqui de folheto aqui para fazer a obra de Deus, graças a Deus. Eu não vou esperar que o meu pastor, né, venha aqui na minha casa ou me chama lá na igreja em uma reunião solene, né, convocar uma assembleia para numa reunião dizer, cada ombreiro, vocês, principalmente vocês que são diácono, vá lá nas casas lá, vá lá cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eu conheço diácono que só tem um nome, diaconisa, que é só o nome, irmão. Tem evangelista que é só o nome, presbítero que é só o nome, missionário que é só o nome, e pastor que é só o nome. Nós temos que ser na prática. Você sabe que existe o pastor missionário e o chamado pastor, né? Tem o chamado pastor e o pastor chamado, tem o chamado missionário chamado e o missionário chamado, tem o diácono chamado, o chamado diácono, tem o evangelista chamado, o chamado evangelista, tem um presbítero chamado e o chamado presbítero, que é só o nome, irmão. Tá um nome lá, mas não exerce a função. Pegou as ferramentas e guardou, e quando a gente guarda as ferramentas, ela enferruja. Aí não ora mais, não busca mais. Você sabe o significado da palavra das iniciais? Diácono é descer, descer a casa do oleiro, irmão. É descer em oração, em jejum e fazer a obra de Deus. O trabalho do diácono é esse. Um dia desse eu me encontrei com um abençoado, né? Um irmão, ele se titula, né? Pastor. Ele disse, eu sou pastor. Eu sou pastor. Ele manda os ombreiros e forma aquelas pequenas equipes, né? Para evangelizar. Ele não tá nem no meio lá junto com a equipe. Só tá lá na igreja mesmo, lá só para pegar o dízimo e a oferta. Para se manter. Mas não tem visão na obra de Deus. Não se envolve na evangelização. Ele esqueceu o principal, que ele chegou a pastor, mas ele continuou sendo diácono. O homem de Deus ou a mulher de Deus pode chegar ao título mais alto que for, pode subir de patente, né? Pode estar numa posição privilegiada, mas uma coisa ele não deve esquecer, nem ela, nem o irmão, nem a irmã deve esquecer, que eles são servos. O apóstolo Paulo, ele estava ali como apóstolo, mas você não vai encontrar na Bíblia ele dizendo, eu sou o apóstolo, eu o apóstolo do Senhor. Não diz, não está escrito assim. Ele diz, eu, servo do Senhor Jesus. Aleluia. O maior título que existe um homem e uma mulher de Deus, irmão, é servo. Vou repetir de novo para criar temor no seu coração. Servo. Sirva a Deus, irmãos. Para de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho. Para de estar perseguindo o seu irmão, fechando as portas, não convidando o seu irmão para pregar na sua igreja.
Para de ser hipócrita, para de ser fariseu. Se converta. Eu estou falando isso porque Jesus está mandando, irmão. E não vem brigar comigo não, nem fica com raiva de mim não. Se você não quiser abrir a porta da sua igreja e ceder o seu público para eu pregar a palavra de Deus lá dentro da igreja, Deus vai cobrar de você, não vai cobrar de mim não. Continue assim com o coração duro, continue assim maltratando os profetas, continua. Vá, pode ir, meu filho, vá. A palavra de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, ele dá a corda, sabe a corda, ele vai dando a corda, vai esticando, deixa esticar. Quando esticar, meu filho, se prepare que o tombo vai ser feio. Como aconteceu de um bem arrogante, orgulhoso, que se achou tal, abriu a igreja, nunca me chamou para pregar lá na igreja dele. Aí ela caiu e adulterou. Depois veio, né, pedindo perdão, né, e a disciplina tem que ser 5 anos. Não passou nem 3 meses, o homem já estava em cima, já estava no altar, nos púlpitos, pregando a palavra de Deus, irmão. Não existe ninguém grande não, poderoso não. Se nós não vigiar, Satanás pega e derruba, ele puxa o tapete, ele bota a gente lá embaixo. Por isso que a gente precisa vigiar. Amém, queridos? E aí eu fecho aqui, irmão, essa palavra aqui. Eu fecho aqui essa palavra aqui, fecho com chave de ouro e fecho com alegria. Citando 2 textos que está em 2 livros, né, da Bíblia, para dar um nó para o inimigo não desatar. Amém? Que encontra-se no livro de Eclesiastes, né, capítulo de número 3 e o versículo 13 e 14, né, que diz que se o juízo de Deus, né, começa pela sua própria casa, pela casa de Deus, como será o juízo que vai ser feito naqueles que não são de Deus, que estão lá fora, praticando iniquidade, imundice, né? Praticando mal, matando, se prostituindo. Como será, né, o juízo final desse povo? E aí eu te digo a você, com base na Bíblia, é inferno, irmão. Se não se consertar, se não se arrepender dos seus maus caminhos. Por isso que a palavra de Deus diz aqui no livro de Crônica, né, 2 de Crônica 7:14. Essa palavra ela foi dada, não foi para o povo lá de fora que serve a Satanás, não, irmão. Essa palavra ela foi direcionada a Israel. 2 de Crônica 7:14. Quando Deus ele diz assim, ó, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então o juiz de Deus ele vai passar pela casa de Deus. E esse juiz de Deus, irmão, vai ser grande. Esse juiz de Deus, ele vai ser para separar nesse dia, botar os cabritos de um lado, os bodes de outro e as ovelhas de outro. Vai separar o joio do trigo. Vai lançar no inferno os servos mau. E os bons servos vai ser separado para ficar no celeiro. O trigo vai ficar no celeiro. A palha vai ser lançada no fogo para ser queimado. Vai ter essa separação. Nesse dia Jesus vai estar sendo juiz. Diante do trono branco vai estar os 2 grupos. Os que serviram a Deus e os que não serviram a Deus. Lá em Malaquias 3, versículo 18, né? O profeta Malaquias diz lá: e virei outra vez os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém? E aí, eu vou agora para a carta de Pedro, né? Em Pedro, louvado seja Deus. 2 de Pedro 2, 19 e 20, 21 e 22, né? Pode ler lá que você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Mas eu vou só apenas falar, porque eu tenho dificuldade de ler, né? Eu vou citar o que Deus gravou na minha memória, o que está no meu coração. Só estou citando aqui a referência para você examinar as escrituras. A palavra de Deus diz, irmãos, que o povo erra, o povo perece por não conhecer as sagradas escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 fala isso. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, também diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E no versículo 9 diz que todos os sacerdotes irão diante dele, né, diante de Deus, para prestar contas das suas ações. As ações boas e as ações ruins, as más e as boas, serão, né, prestado conta diante de Deus. Deus ele vai cobrar de cada um de nós, irmão. Por isso que aqueles que andam na soberba, andam sendo egoísta, anda sendo fundamentalista, radical demais, né, na sua fé,
com a sua igreja, na igreja, né, que pertence a Jesus, não pertence ao homem. O homem está só ali, né, ministrando, tomando de conta, né? Deus, ele permite a gente estar na frente da obra dele para fazer a obra dele. Deus, igreja perfeita, irmão. Eu encontrei com um irmão que está, um irmão e uma irmã, era um casal, que está decepcionado, ficou decepcionado com a igreja. Aí disse que no dia que encontrar uma igreja que assimile, né, a igreja primitiva, né, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você conhece muito bem, né, aquela história ali, né, lá da altura do versículo 43 diante. Aí ela disse que ela e ele disse que voltaria a se congregar de novo. Não vai não, irmão. A igreja primitiva, nenhuma igreja aqui dentro, no Brasil, no mundo inteiro, vai copiar a igreja primitiva. Não copia não, sabe por quê? Primeiro, são capitalistas. Segundo, são egoístas. Terceiro, né, é uma igreja que quer atrair a glória para si mesmo. E Deus não dá a glória dele para ninguém, irmão. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele, é por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. E Deus não dá a glória dele para ninguém, a glória é do Filho. Lá em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo que toda a honra, toda a glória, toda a potestade, principado, todas as autoridades que foi nomeada no passado, no presente, que ainda vai ser nomeada, todas as autoridades estão debaixo dos pés do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele é que é o todo glorificado, exaltado, adorado, idolatrado. Ele é para ele. A adoração é para ele, não é para santa, não é para santo. Nome de santo que nem existe na Bíblia, irmão. É uma heresia, uma salada de heresia tão grande. É tantas religiões aí, se colocar tudo dentro do liquidificador e bater, dá uma heresia tremenda. E os hereges não fará parte do reino de Deus. Ou nós somos de Deus ou somos da religião. Ou somos do mundo ou somos de Satanás. São 4 correntes, né? 4 correntes de fé, de doutrina. Amém? Ou você serve a Deus, ou você serve a religião, ou você serve o homem, ou você serve a Satanás. Está aí, ó, o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio. Então ali nas cartas de Pedro, para encerrar agora, né? Fechando aqui com chave de ouro, né? Tem uma palavra que eu achei interessante, que